Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estou aqui na minha frente com a Bíblia, Palavra de Deus, a maravilhosa Palavra de Deus. E em Romanos capítulo 7, eu gostaria de começar a ler e comentar algumas coisas a você a respeito da Palavra de Deus. Mas duas coisas eu quero considerar. Primeira coisa, antes de ler essa passagem. Se você analisar e ler a saudação de Paulo, de suas cartas às igrejas, você vai constatar que sempre que ele se dirige à igreja, ele a exalta, ele se comunica com a seguinte declaração: aos santos em tal igreja, aos santos de Deus, aos fiéis na igreja tal ou na igreja tal. E jamais se refere como aos pecadores de Deus, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Ele se dirige aos santos de Deus, é claro, aos fiéis. Amém, amados? A gente sabe que a igreja, ali está o joio e o trigo. Amém? Então a sua saudação é aos fiéis. Eu diria, a verdadeira igreja, aquela que vai morar no céu. Por quê? Porque Jesus declara, está na palavra de Deus, que no final, no juízo, deixai lá, mas no juízo será apartado o trigo do joio. O trigo vai para onde? Para o celeiro, e o joio para o fogo. Está tão claro isso, não há do que se confundir com isso. Amém, amados? Então ele se refere sempre aos santos de Deus, aos fiéis. Glória a Deus. Aleluias. Então isso é uma coisa que nós precisamos ter em nosso coração. A segunda coisa que eu vejo, no capítulo 7, a partir do versículo 7, Paulo falando do velho homem, daquele que é escravo do pecado, e da maneira que ele andou antes de se converter de fato, nascer de novo, receber a bênção, o batismo, o Espírito Santo. Então ele relata isso antes. É claro, levando em conta também o problema da lei, que a lei, então, ela nos fez conhecer o pecado, e a nossa carne, então, tomou posse disso. Mas vimos que a palavra de Deus ela é maravilhosa, então eu quero começar a ler nessas condições. Para você, capítulo 7, o velho homem, a vida de Paulo, a lei. O capítulo 8, o tempo da graça, do homem de fato liberto com Deus. Vamos lá então. Versículo 7 então, 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Amém? Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Ele despertou o ser carnal. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? Aqui está a resposta: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora veja bem o que ele diz. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim,
por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Quer dizer, então ele sobressaiu, ele se mostrou. E esse é o poder da lei de Deus. Para restaurar, é claro. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Aqui está algo também interessante. Eu, contudo, não o sou. Ele mostra a sua realidade. Porque a gente sabe que a nossa realidade hoje não é assim. Vamos em frente. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Olha a condição que ele estava. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Amém? É verdadeira, é santa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Agora, o versículo 20 nos dá o sentido. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Oh, meu Deus! Assim encontrei essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo de meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Aleluias! Tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Então, nós vimos aqui, querido, que Paulo já está sempre trazendo ao nosso conhecimento a questão do pecado, né? Do pecado que escraviza, do pecado que não permite que façamos o que é certo, do pecado que habita em nós, do pecado que nos escraviza e que nos torna derrotado. Então, essa palavra é muito importante. Aleluias! Tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Né? Vimos aqui do versículo 20 também, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Aleluias! Então, veja bem, no versículo 12, no final diz assim, de maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu em mim. Quer dizer, veja bem, amado, eu quero ir em João 8,32, muito conhecido. Se Paulo está dizendo que a sua realidade era essa realidade, escravo do pecado, e sem poder viver uma vida que agradasse a Deus, agora Jesus vem então em João 8,32 e faz uma declaração em linha. Ele diz que o homem é escravo do pecado. Pode ler lá. O homem não é escravo do diabo, não é escravo dos homens, escravo deste mundo. Não, ele é escravo do pecado que habita nele e que o domina e que não permite que ele viva uma vida que agrade a Deus. Ele quer fazer o que ele quer fazer certo. Agora veja bem, esse aspecto nos traz uma revelação de duas condições. Por exemplo, daquele que de fato é pecador. Né? Ele pode até dizer, não, mas se eu quiser eu faço, mas não faz. Na hora H ele cai. Né? É tipo aquela pessoa que diz assim, você tem que parar de fumar, tem que parar de beber, está se matando. Né? Não, mas quando eu quiser eu paro. Para nada. Uma prostituta, né? Não, eu estou ganhando dinheirinho só, mas quando chegar a certa idade aí, né, eu paro. Para nada. Porque aonde entra o pecado, aí sim, o diabo aprisiona. Amém?
Então tem que ser liberto. Mas o pecado é a entrada, o pecado é a causa disto. Né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. E Jesus declara isso que está aqui. Ó, o homem é escravo do pecado. Se ele é escravo do pecado, ele não consegue fazer o que ele quer, nem viver uma vida que agrade a Deus. Porque o pecado domina, mesmo que ele queira, não adianta. Segunda condição, o religioso. É a pessoa, né, que vem para a igreja, é batizado, mas segue a mesma vidinha. Não lê a Bíblia, não tem uma disciplina com Deus, né, igreja de vez em quando, né, oração só quando aperta a coisa mesmo. Quer dizer, aquela vida light que não leva a nada, e tampouco a Deus, e tampouco a eternidade. Aí você vai ver esse tipo de condição, pessoas que não conseguem de fato, porque não nasceram de novo. Aleluia. Estão dominadas pelo pecado. Então vivem uma vida desgraçada, eu diria assim. Derrotada, eu diria assim. Então essa é a segunda condição que agora me vem à mente e o coração. Amém, amados? Jesus declara o homem escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo fala isso também aqui. Quer ver? Muito bem. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Ele diz graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E Jesus declara que o homem é escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é meio livre, é livre. Então você vê que a palavra está em linha, as duas partes. Então temos pregado errado. Temos pregado para a igreja, para as pessoas que nasceram de novo, para a igreja na sua essência, que ela vive uma realidade que não é verdade. Agora veja bem, quem me libertar do corpo sujeito a essa morte, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele já veio, já nos libertou. E está lá em João 8,32. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua ainda trazendo a realidade anterior. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Isso na condição anterior que ela vivia, ou de todo aquele que vive desta maneira. Se baseando na lei somente, aleluia, na sua força, nas suas obras, né, ou no seu desejo de ser liberto do pecado, mas que jamais vai conseguir. Então ele está dentro dessa realidade. O que ele quer fazer, ele não faz. E o que ele não quer fazer, faz, porque é escravo do pecado. Amém? Muito bem. Eu quero então ficar por aqui e retornar no capítulo 8. Aí sim, vamos entrar nessa realidade de agora, da graça de Deus, de um povo livre e abençoado em nome de Jesus. Não deixe de assistir. Amém? Fica na paz.